todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, não só pela qualidade dos palestrantes, mas principalmente porque a gente está retomando as terças-feiras na SPI. É uma atividade que iniciamos o ano passado, em junho, julho do ano passado. Fizemos mais de 20 terças-feiras com a SPI, foram quase 5 meses seguidos, as terças-feiras. Começamos lá do iniciozinho, a epidemiologia da Covid, e fomos aí depois para o tratamento, depois ampliamos para as associações da Covid com outras complicações infecciosas, as bactérias multiresistentes, enfim. Foi uma atividade muito rica, né? Sempre com excelentes palestrantes e um debate muito interessante. Então, a gente teve aí um período que demos uma paradinha no final do ano, depois tivemos eleição. Quem assumiu a nova presidência, professor Carlos Magno Fortaleza, que é da Unesp, de Botucatu, Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu fiquei na comissão científica, sou diretor científico na próxima gestão, e temos aqui a professora Silvia Figueiredo Costa. Silvia é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da Universidade de São Paulo e vai conduzir, então, essa atividade daqui para frente. Então, muito obrigado, Silvia, por estar aqui com a gente. Obrigado ao Júlio Croda, Esther Sabino. É um prazer enorme ter esses professores, pesquisadores, que realmente estão fazendo a história da Covid aqui no Brasil, uma experiência fantástica, né? Então, muito obrigado a vocês por estarem com a gente aqui na Sociedade Paulista de Infectologia. Silvia, com você. Boa noite, eu gostaria de agradecer a participação de todos, em especial dos 2 professores convidados para essa noite, que é a professora Esther Sabino, que é a professora associada do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é uma pessoa que vem na liderança aí da pandemia, desde o primeiro caso, né, detectado aqui no Brasil, e depois também na detecção da nossa variante da P1. E a Esther é um exemplo para todos nós, brasileiros, e nós, mulheres, por tudo que ela já conseguiu fazer aí pela ciência do nosso país. E é com grande prazer também que nessa noite participará dessa mesa o professor Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz e também professor da Universidade Federal, lá da minha terrinha, de Mato Grosso do Sul. O Júlio, na realidade, também é uma pessoa especial, né? Ele veio da Bahia, da Universidade Federal, lá da Bahia, fez residência conosco aqui, fez o doutorado aqui na USP, e depois só brilhou, né, Júlio? E está fazendo muita coisa importante e bacana pelo nosso país também. E atualmente ele é, então, pesquisador da Fiocruz e professor lá da Universidade Federal, lá de Mato Grosso do Sul. Então, nós vamos hoje conversar sobre as variantes, o que está acontecendo no nosso país. Vamos deixar as perguntas para depois, mas cada um vai apresentar os seus dados e, no final, vamos ter bastante tempo para conversarmos. E bastante pergunta, hein, gente? Vamos caprichar nas perguntas, viu? Então, vamos lá. Começamos pela professora Esther Sabino e, a seguir, o professor Júlio Croda. Obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui com você. A gente nos falando sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui com o Júlio Croda. Então, vou diminuir aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Positivo, doutora. Então, começando, assim, primeiro para dar uma... E desculpa que alguns, acho que a maioria está em inglês, porque eu realmente não tive tempo de fazê-los em português. Mas acho que é importante, assim, primeiro dar uma geral do que é cada uma dessas palavras, porque às vezes fica confuso para quem não trabalha direto com isso. Então, mutação é uma pequena alteração
na sequência DNA. Por exemplo, SAD 614G é uma das primeiras mutações que apareceu nessa posição 614 e mudou de aminoácido na região da proteína, da spike, e que, então, isso é mutação. Quando você fala em variante, é o genoma completo que tem pelo menos uma diferença em relação ao outro, pelo menos uma, em geral tem mais, mas uma só já é suficiente para dizer que aquilo é uma variante. A mutação é aquilo que confere essa diferença do genoma de uma pessoa para outra. Se essa variante cresce, espalha, e tem várias outras variantes que vieram dessa primeira, você chama isso de linhagem. E cepa, que às vezes até eu mesmo falo errado, a cepa ainda é considerada uma única cepa desde o começo da epidemia. Em geral, você fala, tipo, como é a polio 1, 2, ou aqui o uso para cá tem sido esse, mas às vezes também a gente usa em outros contextos, e isso às vezes gera confusão. Então, quem está fazendo sequência está vendo esse é o dado que está vendo. E quando você tem uma pequena alteração, está aqui, você muda um aminoácido. Isso faz com que, como é que você pega todos esses dados de sequência e junta? Na verdade, você pega várias sequências e tenta fazer inferência de qual mutação apareceu antes, e isso são as árvores filogenéticas. Então, a classificação hoje que a gente tem para o SARS-CoV-2 leva em consideração a origem dela. Existem diferentes classificações do GISAID, do NextTrain, e essa aqui do COVID Lineage.org, que faz uma coisa um pouco diferente, ela vai tentando dividir da sequência da origem das variantes. Então, começa com A e B, depois dá pelo menos 4 números, e depois que passa 4 números, começa uma letra nova de novo. Então, por que você faz isso? Porque aí facilita você quantificar cada grupo, ou colocar uma diferença de várias mutações num grupo só, e depois contar e ver se aqueles grupos estão aumentando no tempo. Por exemplo, deixa eu só ver, pulou uma aqui, então eu vou só... não é isso mesmo. Desculpa, porque eu achei que tinha mais um slide aqui para mostrar. Bom, outra coisa, além da questão das mutações, da origem, é você pensar nas mutações em si. Então, existe um catálogo agora, aos poucos, sendo montado do que cada mutação faz. Então, aqui, por exemplo, aquela primeira mutação que eu falei, que fez com que surgisse essa outra linhagem que é a B, e várias outras mutações com que você define pode ser que tenham relações ou com qual animal essa cepa pode ter. Então, algumas mutações foram detectadas em leões ou em gatos, assim por diante, ou então mutações que aparecem em humanos e conferem alguma capacidade maior, por exemplo, essa 501, que ela aumenta a capacidade de transmissão e aumenta a afinidade com o receptor da célula. E como essas mutações aparecem em linhagens diferentes, a gente chama de uma mutação convergente, porque ela aparece, dá alguma vantagem, por que ela está aparecendo em momentos diferentes da evolução, só se essa linhagem tem alguma vantagem. Também chamando atenção para essa, que é uma linhagem que ficou claro que ela aumenta ou diminui, ou reduz a capacidade de neutralização de muitos soros anti-SARS-CoV-2. Então, são várias mutações e cada vez a gente está tentando entender e saber qual é a importância delas. Então, o trabalho primeiro que a gente fez, e que a gente tentou fazer logo no começo da epidemia, foi descrever como o vírus tinha entrado no país e quais eram os grupos que tinham se formado após a sua entrada. Então, ficou claro que teve mais de 100 introduções para aquele grupo de amostras que a gente analisou, que no momento eram 427 amostras. E a gente viu 3 linhagens, que a gente chamou naquele momento de clade 1, 2, 3, mas que hoje a nomenclatura correta é a B128, a B133, eram as principais, e tinha essa daqui, que era a clade 3,
que ela estava mais ligada no Ceará, e é isso que a gente está mostrando aqui. Enquanto a B128 estava principalmente em São Paulo, com algumas amostras do Norte e Nordeste, tinha essa B133 que estava em todo lugar, e tinha a P15, que é a clade 3, que estava principalmente no Ceará. Então, depois desse primeiro semestre, a gente recentemente, no começo do ano, a gente fez uma análise do que estava acontecendo. Esse daqui é uma figura que a gente fez no começo de janeiro para entender como é que estava evoluindo tudo que tinha de sequência num banco internacional que chama GISAID. Quando você termina de colocar suas sequências e analisa, você depois deposita para a gente poder ter uma visão geral. Então, naquele momento, a gente tinha um pouco a mais que 2.000 sequências depositadas em janeiro, e o que a gente viu é que a maioria das sequências eram do primeiro semestre, quase um apagão no segundo semestre de sequências, a maioria era da região sudeste, poucas sequências das outras regiões, principalmente poucas no segundo semestre. Então, a gente ainda não entendeu bem o que aconteceu no segundo semestre, quais foram as evoluções nas diversas regiões, e aos poucos isso está sendo colocado no banco. Mas o que é importante dizer é que, de todas, mesmo depois que a gente pegar as nossas, que correspondem na época mais ou menos 1/4 daquilo que estava no GISAID em janeiro, então já teve vários grupos, pelo menos uns 21 grupos analisando e colocando sequência, tinha mais uma linhagem que está principalmente no Nordeste, em Salvador e Pernambuco. Então, apesar de ter aumentado, você tem várias outras, elas são a transmissão e a detecção delas é pequena, e fica principalmente essas duas, mais um pouquinho dessa e dessa daqui. Bom, outra coisa que também já dava para perceber em janeiro é que estava aumentando a quantidade de uma mutação, que é a 484, que é aquela que eu falei que ela diminui a capacidade de neutralização. Ela começou a ser mais frequente, então, no segundo semestre, naquelas poucas sequências que foram depositadas. E, em parte, isso foi por causa desse trabalho, eu acho que ainda não sei se já saiu a publicação, mas é muito interessante, foram eles que detectaram, então, essa nova linhagem, só que aqui ainda não estava sendo chamada, que é a P2. Então, apesar do nome ser P2, ela apareceu antes da P1, acho que isso é importante falar, e já estava presente no Rio de Janeiro, a gente ainda eu não vi ninguém fazendo um detalhe melhor para saber se realmente a origem foi no Rio de Janeiro, mas ela já estava bem distribuída pelo Brasil no segundo semestre. Os dados que estão sendo colocados, e a característica dela, não tem tantas mutações que referenciam, mas tem essa mutação especificamente, que é a 484. Então, hoje, a gente tem 3.000, hoje eu digo, acho que há 2 semanas atrás, 3.500 sequências depositadas no GISAID. O Brasil, no mundo, tem um genoma para cada 171 casos descritos, o Brasil tem um para cada 3.008 casos. Então, ainda a gente pode sequenciar mais. É lógico que isso aqui está um pouco acima da média, puxado pela Inglaterra, que tem sistematicamente sequenciado 5% dos seus casos. Isso não está acontecendo em muitas outras regiões. Mas é importante a gente ver que a gente tem uma pouca noção, ainda é pouco o número de sequências depositadas. Então, assim, aqui está como evoluiu, eu quero parar aqui no final do ano, né, antes de chegar a P1, porque eu acho que essa subida, essa impressão que eu tenho, era a P2. Então, ele foi caindo, e provavelmente, quando a gente fechar o leque, mais gente estudar, ou entrar em dados do segundo semestre, a gente vai ver que aumentou muito, foi a P2, aquele começo de volta da epidemia, já era uma outra linhagem. E isso é bom a gente entender para conseguir compreender melhor esses ciclos que estão, aos poucos, se formando com o SARS-CoV-2. Então, assim, esse é o trabalho que a gente tem feito, é um apoio com o Banco Itaú, de tentar entender a prevalência no Brasil, ou em 8 cidades que a gente tinha acesso, ou tinha um relacionamento com os bancos de sangue, que pudessem nos trazer esses dados. É o mesmo de Manaus, só que Manaus e São Paulo fizeram antes, eles conseguiram correr os testes antes, rapidamente, por isso acabou a gente conseguindo publicar antes. Mas agora a gente está finalizando essas outras cidades, e o que a gente pode ver aqui são números de casos, a mortalidade,
mas não só a mortalidade controlada para a estrutura etária da população. Isso faz muita diferença, porque em Manaus e Fortaleza, a população é mais jovem, aí o pico fica bem mais alto e fica muito mais claro ver essa diferença. São Paulo tem uma população um pouco mais velha, e aqui você vê, então, que, por exemplo, Recife chegou muito próximo a 50% em dezembro, Rio de Janeiro, 45%, 50%, São Paulo chegou em 30%, as cidades que estavam com uma prevalência, uma taxa de ataque menor, foi Belo Horizonte, Curitiba desse grupo. E talvez isso vai ter importância agora se a gente começar a pensar na AP1. Bom, aqui está o estudo que a gente, mais detalhado da cidade que a gente estudou mais, que foi Manaus e São Paulo. Então, ficou claro que rapidamente subiu, aqui está o número de mortes, aqui está a proporção de pessoas positivas usando o kit, o cutoff da Abbott, mas fica claro que subiu e que, aos poucos, o que a gente estava vendo é uma diminuição do nível de anticorpo medido. Aqui é onde é o corte da Abbott, mas você pode ver que aqui o nível de anticorpo é bem mais alto do que aqui, que a estrutura de desenho é diferente. Na verdade, essas pessoas estão baixando o anticorpo. Então, é numa cidade assim, onde você tem bastante gente com anticorpo, e com esse anticorpo caindo, ou com essa capacidade de resposta de alguma forma diminuindo, que vai surgir, então, um novo vírus. A gente não sabe bem como surge, isso é outro ponto que a gente vai ter. Ainda vai ter muito para entender por que aconteceu o que aconteceu. Mas aqui está o número de casos que vocês veem que caiu drasticamente depois da subida da imunidade, continuou. E aqui acho que é uma coisa que é importante, porque eu vejo sempre a discussão e as pessoas sempre batendo bem forte em mim. Então, assim, quando você tem um vírus que tem... Aqui quanto que o R0 é importante para você chegar na famosa imunidade de rebanho, ou imunidade de grupo. Então, se você tem um vírus que o R0 é 3, esse valor é 60, em torno de 66%. Se tiver mais, você vai chegando em valores maiores. Agora, o que significa esse nível quando você está no momento da epidemia? É esse pico aqui. Não é quando termina a epidemia, é quando ela deixa de aumentar e começa a cair. Porque num R0 igual a 3, a taxa de ataque vai ser 95% no final, ou quase 100%. Então, a imunidade de rebanho que a gente está falando tanto é 95% da população, quer dizer, é todo mundo se infectar se você deixar ela ser natural para um vírus como é o SARS-CoV-2, que é pelo menos 3. Se subir alguma coisa mais que isso, no R0, lógico que esse pico ainda sobe mais um pouquinho, como acontece, por exemplo, com a rubéola, o sarampo, que o nível para a epidemia cair, você praticamente já teve todo mundo infectado. Então, o que aconteceu de Manaus assustou a gente. Eu realmente não esperava que acontecesse algo assim. E se vocês olham, a distância, a distância acabou, o pessoal abriu Manaus em julho, né? Eu quero falar só que o nosso paper, o primeiro MedArchive que saiu, só saiu em agosto, porque tem gente que fala, não, usaram o seu paper para abrir Manaus. Eu falei, gente, se algum político tivesse levando em consideração alguma coisa que algum cientista leva, e fica sempre essa conversa e não é. Então, aqui está, quando foi aberto, foi antes do nosso primeiro trabalho sair, e ficou aberto com as escolas sendo introduzidas há muito tempo, até que tivesse esse aumento. Tem um pequeno pico aqui, que é meio próximo às eleições, e, de repente, esse aumento aqui. Então, tem várias coisas para você falar, por que isso aconteceu, como é que você chegou a esse nível de pessoas previamente infectadas para ter esse tipo de epidemia. A primeira questão é você pensar, bom, vai ver que, Esther, você errou aqui, essa taxa de ataque, né, então foi 76% em outubro. E tem um intervalo de confiança, que vai de 66 a 86, pode ser que seja mais baixo. Existem várias coisas que a gente teve que assumir para isso, e a gente está trabalhando com vários outros dados para tentar ver se a gente chega numa estimativa maior. Na verdade, para quem quiser fazer os dados, todos os dados estão públicos e podem ser baixados para que as pessoas reanalisem se quiserem. E tem gente enviando dados ou trabalhos ou mostrando coisas diferentes, então
na nossa, mesmo fazendo de outras formas, a gente chegou ao mesmo número. Depois, você pode ter uma diminuição, vai ver que era o tempo. Os outros coronavírus, você tem reinfecção. Isso é o normal para os outros coronavírus, porque não seria para esse. Então, pode ser que a gente estivesse diminuindo. Seguramente, aqui caiu também, em parte, pelas implementações não farmacêuticas, mas também teve muito importante a imunidade para ter feito isso cair. Vai ver que começou a perder um pouco da imunidade. Ou então, outra hipótese é que surgisse um vírus que fosse, então, que pelo menos conseguisse escapar dessa imunidade que está em declínio. E outra coisa, esse vírus ser mais transmissível. Isso foi o que a gente pôs na revista Lancet. Eu queria juntar aqui mais uma coisa, que é, se esse vírus causar mais doença do que o anterior, então, se você pensar que em outubro, dos 2 milhões de pessoas, você tinha 500 mil pessoas que ainda não tinham se infectado, né? E se essas pessoas se infectarem rapidamente, com uma linhagem que é mais patogênica, talvez você chegasse no número maior de pessoas doentes, se isso fosse o caso. Então, assim, toda essa diferença do que cada componente está funcionando depende da gente realmente entender qual é a taxa de reinfecção e se esse vírus é mais patogênico. Porque se ele for um pouco mais patogênico, ele vai aumentar drasticamente a procura de hospital para o mesmo número de pessoas que se infectaram. Então, a gente tentar agora medir quantas pessoas se infectaram nesse período, que a gente está tentando fazer para o banco de sangue, não é tão simples com a infecção pregressa. E, ao mesmo tempo, a gente entendesse melhor a patogenia e também quanto a gente tem de reinfecção, a gente teria um quadro melhor. Isso é importante para o Brasil todo, porque, como eu falei, muitas das pessoas, ou principalmente o sul do país, a taxa de infecção prévia é muito baixa. Se você tem alguma proteção da infecção anterior, seguramente os lugares que não tiveram a primeira onda ou que ela foi menor, vão ter um quadro mais grave dessa vez. Então, por isso que eu acho que é tão importante. Então, na verdade, apareceu realmente essa nova cepa, foi o que a gente viu logo as primeiras amostras quando a gente recebeu do laboratório privado lá em Manaus, e foi muito legal, eu agradeço muito a eles, porque achava que era muito importante, que alguma coisa muito estranha estava acontecendo em Manaus, para ir ter contra os dados que a gente tinha visto no banco de sangue. Então, essa linhagem tinha 17 mutações em relação ao anterior, várias na região da Spike, que causam vários problemas, né? Então, ela apareceu aqui, e aí coincide o aparecimento dela com o aumento dos casos, como a gente viu. E também, nesse momento, a gente detectou que a P2 também estava presente em dezembro, mas praticamente desapareceu com a entrada e o surgimento da P1. Então, aqui, novamente, essas mutações são as mutações mais importantes, que também foram encontradas nas outras linhagens, que hoje são consideradas linhagens de preocupação ou VOX. Bom, quando que surgiu essa P1? Então, existem esses gráficos que inferem e que, através da sequência, você pode dizer quando elas começaram. Então, o que é interessante é que todas as sequências indicam que essa P1 começou praticamente em novembro. Ela é muito recente, ela surgiu com as 17 mutações, bem diferente da P2, em que você vê que a origem dela praticamente é maio e junho. Bem antes, e ela foi espalhando aos poucos, lentamente, porque provavelmente a vantagem que ela tem de transmissão é só um pouco maior do que as outras linhagens, diferente da P1 que aparece. Ou teria muita vantagem numa situação como Manaus, que tinha tanta gente com proteção da primeira onda. Ela conseguiu simplesmente passar. Então, aqui também mostra o gráfico em que a gente mediu a carga viral, e a carga viral aparentemente é um pouco menor, ela é pouco maior, desculpa, em torno de 2 vezes maior que as não P1s, e o que é importante é que em menos de 7 semanas, a proporção de P1 subiu rapidamente de 0 para 87%, em 7 semanas apenas. Tá? Ela é, então, um pouco diferente do que o grupo da Fiocruz achou, que
eles acharam uma carga viral bem maior que as demais, e a gente, quando controlou por início de sintoma, a gente não achou que era tão diferente assim. Bom, então, novamente, vamos pensar na situação que você tem 500 mil pessoas que podem se infectar por essa nova linhagem, só que elas estão ao redor de várias pessoas que já tiveram outra infecção. Então, a primeira coisa, assim, os modelos que a gente conseguiu fazer até agora, e por isso agora a gente passar... Desculpa. Então, a gente tem que passar um pouco esse momento e começar realmente a medir cada ideia. Mas pelo modelo como a gente fez, e aqui é o grupo do Imperial College, a gente é bastante gente mesmo, porque quando a gente está tentando fazer isso, a melhor forma de você ter muitos parceiros e trabalhar em conjunto, porque seguramente cada um sabe fazer uma parte de tudo isso e não toda a ideia. Mas, de qualquer forma, o que eles conseguiram ver é que, provavelmente, ela tem uma transmissão maior entre 1.4 a 2.2, provavelmente teria, então, entre 25% a 61% das pessoas poderiam se infectar, não quer dizer que teve reinfecção, é quantas pessoas poderiam se reinfectar por esse modelo que acho que é mais provável. O que significa que as demais, se você achar que só 25 podiam se infectar, 75 estavam protegidas. Acho que é bom a gente pensar no contrário também, né? Porque tem várias áreas do país que não tinham esse tanto de gente previamente exposto e com uma mortalidade maior. Quanto componente está relacionado, depende de você medir um deles. Então, se tiver muito pouca reinfecção, seguramente a patogenicidade, a taxa de mortalidade é muito maior para aqueles que se infectaram, que eram as pessoas sensíveis. Então, seria muito importante definir cada um componente, até para a gente poder entender melhor o que está acontecendo no resto do país. E aqui, só para mostrar, essa aqui já começa a ficar muito detalhe de modelo, mas eles fizeram uma outra análise, tentando entender qual foi a taxa de ataque de Manaus, sem usar os dados de banco de sangue, e para eles também a nossa estimativa estava muito parecida com a deles, tá? É só para falar. Bom, uma vez acontecendo isso, quer dizer, quando você pensa em janeiro, quando foi detectada a linhagem, se ela estava desde dezembro você tem pessoas saindo de Manaus infectadas e indo para onde tiver mais voo. A maioria dos voos de Manaus vem para São Paulo, além das regiões próximas, né, em Manaus. E aqui está, então, mais ou menos que a gente tem, quer dizer, muitos voos desde então que não foram, a gente não fez nenhuma iniciativa para tentar diminuir ou conter a epidemia quando começou a ficar grave do jeito que ficou. E não está só mais no Brasil, aqui tem já algumas linhagens da Rio Grande do Sul, que já depositou dados, fica bem clara a árvore, em São Paulo, e também já estão em pelo menos 26 países, já tem transmissão autóctone na Itália, na Bélgica, na Colômbia, então ele está se espalhando para outras regiões do mundo. Bom, para a gente poder fazer estudos em larga escala, é importante que a gente tenha metodologias que sejam mais rápidas, e primeiro a Universidade de Yale tinha um protocolo bem interessante de PCR, que a gente conseguiu, eles deram para a gente os reagentes, a gente testou aqui para ver se batia e se podiam ser usados, e depois a gente também montou um que é só para dizer se é VOC, se é não VOC, é baseada numa região que as 3 variantes de preocupação tem essa deleção, então dá para de cara classificar entre uma coisa e outra, e usando essa ferramenta, tem todo um tempo, você manda fazer os primers, demoram para chegar, você testa, aí você compra mais, mas de qualquer jeito a gente já pôde estudar em algumas cidades, a primeira foi Araraquara, que eles estavam muito angustiados, a gente conseguiu falar, olha, a maioria aí é P1, Fortaleza também, Uberlândia foi outra cidade que pediu, São Caetano, a gente agora está fazendo aqui no Hospital das Clínicas para ver São Paulo, então a gente está, isso aqui já é em fevereiro, essas 3 primeiras cidades, aqui São Caetano, em março, mas só para mostrar a capacidade de você aumentar rapidamente o modelo, a chance de você tipar, e esse protocolo já está aberto, acho que 2 ou 3 semanas,
Está vendo? Dia 4 de março, que foi depositado, para as pessoas poderem usar e fazer a sua própria PCR, onde elas quiserem. A Fiocruz também tem trabalhado, aqui está os dados que eu peguei do site deles, de como que está no Brasil. Então, praticamente, hoje a gente sabe que a maioria, a epidemia sincronizou no Brasil com essa linhagem. Agora, só para falar um pouquinho da B117, que a gente detectou em dezembro, essa também está sendo detectada, cada vez está aumentando os casos, e eu acho que vai ser importante a gente saber como é que, quando ela compete com a P1, se ela vai ser mais ou menos transmissível que a P1. Ela tem aumentado aos poucos, ela não é difícil de medir, porque alguns dos kits que é usado por muitos laboratórios privados são capazes de indicar, ou pelo menos de triar, se a B117, e isso tem aumentado. Aqui é só para dizer o primeiro paper que a gente detectou já em dezembro, aqui em São Paulo. Bom, o que precisa ser feito? A gente precisa realmente melhorar a nossa capacidade de identificar se essa cepa é mais patogênica ou não. A gente hoje tem um instrumento que é a PCR, mas praticamente foi estudos clínicos, casos controles ou análise pré e pós-introdução são extremamente necessárias e precisam ser feitas rapidamente. A gente precisa entender qual é a taxa de reinfecção, isso é super importante para todos os modelos e até para a gente entender como poderia ou pensar na resposta à vacina. E nós temos também que entender quanto tempo a pessoa fica com o vírus, porque pode ser que isso também seja diferente. Para a B117, hoje existe, aparentemente, ela fica mais tempo excretando e pode ser uma das razões de por que a epidemia anda mais rápido com a B117, a gente teria que fazer esse estudo aqui também. Precisaria entender melhor qual é o período de incubação, qual é o intervalo de série, várias coisas que são tão importantes para a gente poder fazer modelos melhores. E, principalmente, acho que o Júlio Groda vai falar isso, a gente precisa dos estudos clínicos com pessoas vacinadas. Então, finalizando, esse é um projeto com bastante gente, eu acho legal, quando é mais, redes maiores, a gente tem que aprender a trabalhar, ciência é feita assim, com muita liberação de dados, com as pessoas transferindo, não tendo medo de você analisar em paralelo e tendo também o apoio de muita gente. Então, tem a FAPESP, o Medical Research Center, que é quem apoia o estudo CAD, que é a base do grupo, Todos pela Saúde, e também o NIH com esse projeto REDS. Então, obrigada a todos. Obrigada, Esther. Excelente apresentação. E agora, então, eu passo a palavra para o Júlio, e no final temos as perguntas. Boa noite a todos, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite da Sociedade Paulista de Infectologia, né? Assim, para mim é um prazer estar revendo todo mundo de São Paulo e do resto do Brasil via a Sociedade Paulista, né? A sociedade mais forte aí da infectologia nos diferentes estados, e também prazer de rever o Edu, a Silvia, pessoas que foram importantes na minha formação, e a gente agradece tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente obteve ao longo desses anos de troca, de conhecimento, de aprendizado, e a gente vai se formando aos pouquinhos, né? Minha formação vem desde a Bahia, passando por São Paulo, agora em Mato Grosso do Sul, então é importante a gente conhecer e experimentar outros locais também, porque a gente partilha de experiências diferentes e vai, de alguma forma, criando um pouco da sua experiência nesse contexto todo. Então, agradecer muito o convite. Para mim é um enorme prazer estar com vocês, mais de 500 participantes aí com a gente, né, 518. Combinei com a Esther, né, a gente tem conversado muito, eu e a Esther, assim, a gente tem trocado mensagem, a gente se liga, a gente tentando, de alguma forma, né, responder um pouco os problemas de saúde pública. Então, eu combinei com a Esther de eu falar um pouco das variantes, as outras variantes, né, já que ela tem bastante artigo publicado e trabalho na variante P1, só vou comentar mais no final a variante P1, mas eu vou falar mais de estudos clínicos, principalmente relacionados à imunidade,
principalmente no contexto da vacina. Esse foco, saindo um pouco da epidemiologia molecular ou a vigilância, né, genômica, que Esther trouxe muito bem aí, importante do monitoramento dessas variantes, impactos clínicos e também relacionados à epidemiologia. Eu vou falar um pouco muito mais especificamente do impacto associado às vacinas. E aí a gente vai falar um pouco de como está sendo os estudos em relação a anticorpos neutralizantes, como que está sendo o estudo em relação às vacinas, o que a gente tem de conhecimento atualmente e o que a gente está fazendo no Brasil para responder essas perguntas. Então, assim, só recapitulando um pouco que a Esther falou, do mesmo banco de dados mundial, né, GISAID, a gente pode ver que as 3 variantes, né, as 3 VOCs, né, a gente tem aqui a do Reino Unido, que a gente tem mais representatividade em termos de sequência, a da África do Sul, né, e a do Brasil aqui no meio, né? Então a gente tem essas 3 variantes assim representando aqui pelo GISAID, mas eu queria deixar claro que em termos de número de sequência a gente ainda sequencia muito pouco, né? Então acho que uma coisa que a gente aprendeu em termos de vigilância genômica é que a gente precisa sequenciar mais. A gente precisa, no Brasil, estar mais atento para as novas variantes, porque isso pode impactar na transmissão, no controle da doença, e fazer uma vigilância genômica é essencial para a gente prever o futuro e propor intervenções mais efetivas ao longo do tempo. Importante ressaltar que tem mais sequência dessa variante, né, que é a 20H, que é a 501YV2, do que propriamente a variante brasileira, e eu acho que é importante, sim, a gente reforçar que a nossa rede de laboratórios de referência nacional, que é composta pela Fiocruz, o Adolfo Lutz e o Evandro Chagas, talvez a que mais sequencie seja a Fiocruz no Rio, mas a gente tem muita dificuldade de número de amostras sequenciadas, principalmente na região norte, pelo Instituto Evandro Chagas, tanto que a Esther demonstrou que parte dessas sequências geradas lá foi feita pela USP e parte pela Fiocruz, muito, vamos dizer, baseado num pesquisador que chama Felipe Naveca, que também sequenciou bastante lá em Manaus. Então, muito dessas sequências vem desses 2 pesquisadores, que é a Esther Sabino e o Felipe Naveca, dessas amostras de Manaus e que foram depositadas no site. Então, a gente tem uma rede de vigilância ainda bastante deficitária e a gente precisa melhorar isso. Só para a gente entender um pouco, né, entre essas 3 variantes, as diferenças básicas entre essas variantes, a gente pode entender que a B17, né, a gente tem 23 mutações, 8 deleções, né, na proteína spike, e tem essa mutação específica na proteína spike na região RBD, né, que é aqui N501Y. E ela, de alguma forma, ela aumenta a afinidade pelo receptor, né, de ECA2. Então, essa mesma mutação também está presente na variante sul-africana e está presente aquela mutação que a própria Esther já citou, que está presente na P2 no Brasil, que pode estar relacionada a escape imune, que é aquela mutação E484K. E a variante P1, que foi identificada inicialmente em Manaus, tem a mutação 501, que está ligada a maior afinidade ao receptor, mas também tem a mutação E484K, que está relacionada a esse provável escape de sistema imune, né? Então, realmente, por conta dessa característica única dessa mutação 501, parece que é uma mutação essencial. E essa mutação, nos estudos comparativos entre essas 3 variantes, mostra que está associada a maior transmissibilidade. Então, o que foi encontrado pela Esther foi encontrado também na variante do Reino Unido e também pela variante da África do Sul. E só esquematicamente, reforçando um pouco isso, a Esther já falou um pouco dessa deleção, que é comum às variantes na ORF1A, e você pode desenhar primers específicos para detectar essa deleção,
E aqui o que elas têm de comum, novamente, é essa mutação no 501, que estão presentes nas 3 variantes, que garante maior transmissibilidade, e presente só na variante sul-africana e brasileira, 484, que pode estar relacionada à variante sul-africana. Então, geneticamente, né, nos parece que a variante brasileira talvez seja mais parecida com a sul-africana, mas a gente tem alguns dados experimentais que eu vou mostrar que muito provavelmente pode contradizer essa afirmação que eu estou fazendo agora, né? Mas a gente tem que ficar atento. Aqui é só para mostrar que essa mutação 501 ela vem se tornando predominante, pelo menos nas sequências que são depositadas no GISAID. E aqui é uma figura que mostra claramente isso. Ó. Ela é assim, as variantes que contêm essa mutação, ela se tornou um conjunto separado das outras variantes, processo evolutivo totalmente diferente, e a gente pode ver em diferentes partes do mundo o impacto dessa mutação com diferentes variantes. Então, essa primeira mutação foi identificada no Reino Unido, foi associada a maior transmissibilidade. E quando a gente fala em termos de transmissibilidade e gravidade, eu achei essa publicação bastante interessante, porque a gente pode ter variantes mais letais, por exemplo, 50% mais letal, mas se a gente tiver uma variante 50% mais transmissível, em termos temporais, né, em termos de número de mortes, uma variante, né, mais letal, mas com a mesma transmissibilidade, causa menos óbito do que uma variante mais transmissível com a mesma letalidade. E isso eu acho muito importante, porque assim, a gente fica muito preocupado com a letalidade propriamente dito, mas no dado cumulativo, em termos de óbito em escala exponencial, é muito mais preocupante uma variante mais transmissível do que mais letal e com a mesma transmissibilidade das variantes anteriores que já circularam. Então, é importante esse conceito, porque mostra que a transmissibilidade é a chave para o aumento, o excesso de óbitos que a gente está vendo no Brasil e que supera muito alguns modelos, justamente porque o RT é muito mais elevado. Então, quais os potenciais impactos, né, e consequências do surgimento dessa nova variante, né? Então, assim, tem essa questão, quer dizer, é mais transmissível, mas a parte de evidência em termos de severidade, a gente, por exemplo, não tem para P1, agora tem alguns estudos mostrando para outras variantes algum grau maior de severidade, eu vou estar mostrando nos próximos slides. Você pode ter dificuldade de detectar essas novas variantes, você pode, por exemplo, eu vou mostrar um artigo importante, que você pode ter perda de suscetibilidade de anticorpos monoclonais que foram desenhados exclusivamente para sítios específicos. Isso tem um artigo que eu vou mostrar aqui, identificou que para uma variante específica, o monoclonal, houve uma diminuição da sua ação. E, lógico, para mim, um problema principal de toda nova variante e a evolução dessas novas variantes é evasão da imunidade inata que você adquire pós-infecção, imunidade individual ou induzida por vacina. Isso acontece já para um vírus que a gente conhece muito bem, que é o vírus da influenza. Ele tem uma taxa de mutação 2, 3 vezes maior que do novo coronavírus e, ao longo do tempo, você vai perdendo, aos poucos, a imunidade contra uma nova variante, e é por isso que a gente tem que trocar a vacina todo ano, a depender do surgimento de possíveis variantes que possuam capacidade de escape imune, seja da infecção natural prévia, seja da vacina que a gente está utilizando. E por isso que a gente tem que fazer uma vigilância genômica muito importante. Para a influenza, a gente não faz no Brasil, a maioria da representatividade do componente vacinal da influenza vem das amostras sequenciadas na Austrália. Então,
Ou seja, isso traz impacto na vacina, isso traz impacto na resposta geral, né, da infecção natural, e existe algum tipo de evidência, né, que realmente essa mutação específica que foi vista na África do Sul e também está sendo vista na variante P1, a variante brasileira, essa mutação no 484, pode estar, sim, associada a maior resistência à imunidade adquirida pós-infecção natural. Ou seja, você tem mais risco de reinfecção. A gente ainda não avaliou isso adequadamente no Brasil para P1. É bom deixar claro, apesar de ter a mesma mutação, a gente não tem dados robustos em relação à reinfecção no Brasil para P1. Estudos populacionais importantes que mostram isso. E é muito difícil fazer com bancos de dados secundários, porque a chance de subnotificação é maior que a chance de notificação. A probabilidade de você ter Covid e não ser notificado é maior do que a probabilidade de você estar notificado no SUS e no CIVEP Gripe. Então, é muito difícil a gente fazer esse tipo de análise com dados secundários. Seria ideal com dados primários para ver realmente se houve mudança de reinfecção, a taxa de reinfecção, principalmente associada à nova variante. A gente acredita que pode se comportar assim como se comportou a cepa sul-africana em alguns estudos iniciais. Vou falar um pouco da variante do Reino Unido, né, 501YV1. Então, ela circula desde setembro de 2020, foi reportado em dezembro e foram confirmados 3 mil casos, né? Foi muito associado, fácil de detecção, como a Esther falou, né? Se você, através do RT-PCR, se você não tem uma amplificação específica de um alvo da proteína spike, você pode atribuir que pode ser essa nova variante, B17, e a gente já falou um pouco das mutações importantes, né? O que foi observado, principalmente em partes do Reino Unido, que houve uma explosão dessa variante e ela se tornou predominante muito rapidamente. Se vocês lembrarem, o Reino Unido instituiu um lockdown justamente por conta dessa variante, isolou essas regiões, e a justificativa do lockdown foi por conta da maior transmissibilidade, maior taxa de RT, assim como Esther demonstrou nos modelos dela. Então, a gente em nenhum momento fez esse tipo de intervenção. Em Brasil, em nenhum momento a gente fez um lockdown e a gente quis, de alguma forma, controlar a transmissão utilizando as mesmas medidas preventivas que a gente tinha feito anteriormente para outras variantes com menor transmissibilidade. Então, realmente, essa variante B17 se tornou predominante no Reino Unido. Então, assim como a Esther demonstrou para P1 através de modelos matemáticos, aqui a mesma coisa, através de modelos matemáticos, foi demonstrado que provavelmente a taxa de transmissão dessa variante seria o dobro em relação às outras variantes, ela tem essa mesma mutação no 501, só que é importante dados epidemiológicos, é importante a gente identificar a taxa de ataque secundário em contactantes, a gente está fazendo um estudo em relação a isso, justamente para ter a estimativa real, não do modelo matemático, da taxa de ataque secundária em contactantes. Pré e pós P1, né? Porque a gente pode, através dos RTs PCRs, como a Esther já falou, ter isso de forma muito rápida. Então, essa cepa, assim, a gente tem já publicações demonstrando claramente, né? Esse daqui foi publicado na Science, usando essa falha de detecção no GNS, mostrando que realmente ela se tornou predominante, essa deleção que a gente já mostrou, e ela, assim como Esther já falou em relação a P1, ela é mais transmissível através dos modelos matemáticos que foram também realizados no Reino Unido. E esse, para mim, é o primeiro dado que mostra realmente alguma questão em termos de patogenicidade. E esse é um dado do Reino Unido, utilizando esse marcador que é fácil, do GNS positivo e negativo. Eles fizeram um ajuste, uma curva de sobrevida com ajuste, e realmente quem tinha esse GNS, ele realmente estava associado a uma chance que seria o amarelo ali,
um aumento de mortalidade de 2,5 para 4,1 por 1.000 casos detectados, né? Então, isso é um dado importante. Esse dado mostra, realmente, corrobora um pouco o que a gente pensa que pode estar acontecendo com a P1. Não necessariamente a gente tem esses dados no Brasil, mas esse dado claramente mostra que essa variante do Reino Unido, que tem essa mutação só no 501, por conta dessa afinidade, ela pode estar associada também não só a maior transmissibilidade, mas uma maior gravidade. Existem esses dados do Felipe Naveca, que fala que a carga viral pode ser maior. Na prática, a gente seleciona as amostras para sequenciar baseado nisso, porque a probabilidade de encontrar P1 é muito maior do que não P1, se você seleciona amostras com CT abaixo de 25, então já é um pré-requisito para a gente encontrar, por exemplo, a maior chance de detecção das novas variantes. E a gente vê também, assim, na parte clínica, né, as pessoas afirmando que existe um acometimento de pessoas mais jovens e que um deslocamento do início de sintomas mais graves para antes dos 7 dias de início da doença. Lógico, isso é relato, experiência médica, mas é importante para a gente propor novos estudos e a gente pode avaliar isso de maneira rápida. Essa parte, sim, a gente pode avaliar desde que a gente tenha, por exemplo, esse RT-PCR disponibilizado na rede pública, principalmente nos laboratórios centrais. A gente poderia estar fazendo um tipo de estudo muito rápido para avaliar essas questões de gravidade relacionada a P1. Agora a gente vai entender um pouco de anticorpos neutralizantes e o que isso tem a ver com a vacina, né? Aqui é um estudo que mostra justamente anticorpos neutralizantes após o participante ter recebido uma dose da vacina da Pfizer, né? E foi analisado anticorpos neutralizantes contra a variante de origem e a variante B117, né? O que se mostrou, né? Assim, uma pouca redução, uma redução de uma redução em relação a esses anticorpos neutralizantes, na sua média em 50% de neutralização, mas ainda uma redução, o que eu posso dizer, bastante inexpressiva. O que isso traduz para a clínica? Nós não sabemos. Então, a redução inexpressiva nesse primeiro estudo, e tem esse, que é o dado melhor para avaliar no mundo real, é justamente a eficácia, né, ou efetividade dessa variante, comparando comparando principalmente quem tinha P1, quem tinha B17 e quem não tinha B17 em termos de número de casos. Por que o dado clínico é importante? Porque você ainda não tem, vamos dizer, um cutoff, um threshold, que identifique qual o nível de anticorpo neutralizante, qual o nível de anticorpo neutralizante traduz em perda de eficácia ou efetividade da vacina. Você ainda não tem dados clínicos que validem qual o nível de anticorpos neutralizantes é suficiente para você garantir proteção em relação à vacina ou até a infecção natural da doença. Então, os dados da vida real é o dado clínico, né? Testando um dado clínico. E aqui é um estudo da vacina AstraZeneca, que é uma vacina que está sendo disponibilizada para o Brasil, contra essa nova variante, mostrando aqui que ela tem eficácia similar, né, para pacientes sintomáticos de Covid. Então, você não tem uma perda de eficácia para a vacina da AstraZeneca, para quem se vacinou com a vacina da AstraZeneca, em relação à nova variante. Isso é muito bom, que mostra que, pelo menos clinicamente, para a variante do Reino Unido, essa vacina continua funcionando, a vacina da AstraZeneca. Vamos falar um pouco do que tem para a variante da África do Sul.
Também ela surgiu em agosto de 2020, então ela é a variante mais antiga, né, que tem as duas mutações, a 501 e a 484. E aqui também, como foi visto pelo Felipe Naveca, também estava associado a uma elevada carga viral. Então, tanto parte de algum grupo de pesquisa acredita que a P1 tem maior carga viral. Aqui, o grupo de pesquisadores que avaliaram a variante sul-africana também acreditam e demonstraram que realmente ela também apresenta maior carga viral. Então, eu já expliquei um pouco das mutações que definem essa nova variante, a gente não vai repetir muito, mas ela apresenta a mesma característica, né? A mesma característica. Ela teve um aumento muito brusco e muito rápido, ela se tornou uma variante predominante em 2 meses na África do Sul, mostrando a importância dessa mutação, muito provavelmente no aumento de transmissibilidade. E quando for avaliar também anticorpos neutralizantes in vitro, em relação a essa nova variante, comparado com variantes que não fossem essa variante B, essa variante da África do Sul, aí sim, né, a gente realmente observa, né, para pessoas que se infectaram previamente, uma redução importante de anticorpos neutralizantes, né? É importante entender que essa redução é bastante significativa e ela apresenta essa mutação de 484 que difere, que é responsável, está sendo atribuído responsável pelo escape da resposta imune, que difere da variante do Reino Unido. E aqui, esse dado é bastante interessante também. Ele comparou quem já teve a doença, né, e quem já tinha tido a doença por Covid-19 e foi entender um pouco em relação à variante posterior em relação à nova variante. O que eu quero mostrar aqui, que é o mesmo soro, o mesmo plasma, mas quando a gente avalia para a variante que antes circulava, você tem altos títulos, né, acima de 25 a 450% e maior que 450%, mas quando a gente avalia esse mesmo soro para essa nova variante da África do Sul, você tem 50% com menos de 25 de títulos neutralizantes a 50%. Então, 48% dos indivíduos não tinham nenhum tipo de anticorpo neutralizante. Quem já teve infecção não conseguiu ter nenhum título detectável de anticorpo neutralizante, que entra um pouco naquela história de escape da resposta imunológica prévia, da infecção prévia. Então, diferente da variante do Reino Unido, essa variante parece que tem uma queda maior em termos de anticorpos neutralizantes. Ela tem um escape maior da resposta imune. E aqui, aquela mesma ideia que foi feita com o estudo com a variante do Reino Unido, também foi feito para a variante da África do Sul. E aqui não, a redução de títulos, né, foi um pouco menor do que a variante do Reino Unido, né? Então, isso é importante ressaltar. Aqui a gente pode ver também ainda contra a outra vacina de RNA, que é a vacina da Moderna, mostrando esse dado. Eu acho muito legal, porque é um dado do mesmo estudo, saiu no New England, tem 5 dias aqui, no dia 17 de março, né, mostrando que quem recebeu a vacina de RNA da Moderna, ele tem uma queda de apenas 1,2 em termos de título para a variante do Reino Unido. Mas em relação à variante sul-africana, essa queda chega a 6,4 e é estatisticamente significante. Então, assim, o que a gente observa, que vários estudos corroboram que, apesar das duas variantes ter maior transmissibilidade, por conta dessa mutação específica da cepa sul-africana, parece que ela tem uma capacidade de escape
de sistema imune maior, tanto para quem já teve a infecção, quanto para as vacinas atuais, e nesse caso foram 2 vacinas de RNA que foram avaliadas. Aqui também a gente a mesma ideia, né? Outro estudo mostrando exatamente isso, né? Que a queda, quando está associada, né, apenas a essa mutação 501 é menor, quando está associada a 484, a queda é muito mais significante do que quando está associada a 501 ou 484 apenas. Então, realmente, a associação dessas mutações parece gerar um maior escape do sistema imune, tanto para a vacina da Moderna quanto para a vacina da Pfizer. Mais dados em relação a essa questão da resposta imune, e mais dados corroboram que para a variante do Reino Unido parece que não existe uma perda importante de anticorpos neutralizantes, enquanto para a África do Sul, sim, existe uma queda mais importante. Aqui, 1,41 para a cepa do Reino Unido contra 0,81 para a cepa sul-africana. E aqui, os dados de anticorpos monoclonais, mostrando, esse dado é interessante também, mostrando que alguns anticorpos monoclonais, especialmente para a variante sul-africana, perde muito a sua capacidade de neutralização. Principalmente por conta dessa associação, por conta dessa mutação no 484. Só que eu tenho uma boa notícia, né? Esse estudo também saiu recente, né? Ainda está pré-print, mas aqui foi avaliado tanto a cepa do Reino Unido, sul-africana, e também a cepa brasileira, né? E o que ele demonstra claramente, né? Não em relação, a gente vê uma queda mais expressiva de anticorpos neutralizantes para a cepa sul-africana, mas em termos de resposta celular, que talvez seja o que interessa realmente, CD4 e CD8, principalmente para o SARS-CoV-2, não houve diferença de pessoas vacinadas e não vacinadas, né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal porque, de alguma forma, nos informa que, muito provavelmente, essas mutações, por si só, não são suficientes, talvez, para gerar uma ineficiência da vacina. A gente sabe que essa perda de eficácia da vacina vai ocorrer ao longo do tempo, à medida que as mutações se acumulem, mas talvez essas que nós temos ainda favoreçam a utilização das vacinas atuais que nós temos. Então, para mim, esse é um estudo muito emblemático, porque mostra que a resposta celular está preservada, independente da queda de anticorpos neutralizantes. Então, esse é o resumo. A gente tem muito dado de vacina de RNA. A gente tem um dado na prática de vacina da AstraZeneca no Reino Unido, para a variante do Reino Unido. Então, esses são os dados que a gente tem. O que a gente pode dizer? Que a variante B17 não teve impacto em termos de anticorpos neutralizantes para a vacina de RNA, que a vacina da Moderna tem uma redução importante para a variante sul-africana, que é muito parecida com a Brasil. Existe essa proposta, inclusive, da Moderna, já de produzir uma terceira dose, mas eles estão aguardando os dados clínicos de efetividade para realmente entender se vale a pena isso, né? E a gente tem esses dados, né, da Pfizer também mostrando que para a variante sul-africana existe essa queda de anticorpos neutralizantes, sabendo e reforçando que a resposta celular parece estar preservada. Basicamente, qual é a mensagem? A gente não tem nenhum dado do mundo real mostrando se as vacinas ainda funcionam ou não na prática clínica, e esses dados a gente traduz em efetividade, porque a gente pode analisar esses dados através de desenhos de estudos a partir do momento da vacinação. Esse estudo ele foi publicado dia 16 de março, também recente, né? E esse foi o primeiro estudo clínico que mostrou que a vacina da AstraZeneca tinha uma perda de eficácia para a nova variante.
Então, esse estudo é muito importante. Ele tem algumas críticas, e eu vou citar um pouco dessas críticas, mas foi o primeiro estudo. Se lembra que o estudo do Reino Unido, com a variante B117, a eficácia foi a mesma. Esse estudo, com 2.000 indivíduos, mostrou que a vacina da AstraZeneca tinha uma perda de eficácia para pacientes sintomáticos. Qual o grande problema desse estudo? Um N limitado de 2.000, mas principalmente a amostra. A amostra foi de pessoas jovens. Então, assim, realmente, o que a gente pode tirar de conclusão desse estudo é que parece existir uma perda de eficácia da vacina para as formas leves, no máximo moderadas. Mas a gente não tem esse dado, porque a população que foi incluída foi jovens, para formas severas. Será que, mesmo com essa perda de eficácia para as formas leves, a gente ainda mantém a proteção para as formas severas, para as novas variantes? A gente mantém a proteção relacionada ao óbito para as novas variantes? Nós não sabemos, nós não temos dados para a variante sul-africana, e é importante deixar claro isso, né? Então, mas esse chama bastante atenção. Esse chama bastante atenção porque a nossa variante, ela tem essas mesmas mutações que a variante sul-africana, e nesse estudo, nesse ensaio clínico com 2.000 indivíduos, existiu uma perda de eficácia para as formas leves. Mas a gente tem dados importantes de eficácia dos ensaios clínicos, né? A gente tem o da Johnson & Johnson, o que você pode ver que a eficácia global foi 66, 77 nos Estados Unidos, mas na África do Sul caiu para 57. Uma vacina que tem uma eficácia de 57 não é boa? Lógico, é boa. Assim, a nossa vacina que a gente está usando em 90% dos pacientes aqui no Brasil, a do Butantan, tem 50%, 50,4% de eficácia global, né? 85% de prevenir as formas severas, inclusive na África do Sul. Então, a gente tem eu mostrei o dado da AstraZeneca, desse estudo pequeno, mas tem esse recorte da Johnson & Johnson da África do Sul, tem um recorte da Novavax para a variante B117, e tem um recorte da Novavax envolvendo 4.400 indivíduos, que é maior do que o estudo da AstraZeneca na África do Sul, que mostrou eficácia de 40,4%. Quer dizer, parece que existe uma perda de eficácia muito mais relacionada à variante sul-africana do que à variante do Reino Unido. Até que ponto essa perda de eficácia, qual o limite de perda de eficácia? Será que é os 50%? Para a gente decidir fazer uma atualização da vacina, é isso que a gente tem que monitorar ao longo do tempo através de estudos que sejam mais baratos para fazer esse tipo de monitoramento. Vou falar rapidamente da variante brasileira e seus impactos clínicos. A gente sabe, né? Surgiu em Manaus, a gente achou que só ia acontecer em Manaus, hoje nós batemos mais de 3.000 casos de óbitos, mais de 3.000 óbitos no Brasil, recorde, 24º recorde em termos de óbitos diários no Brasil. Então, o que aconteceu em Manaus, gente, vai acontecer e está acontecendo no resto do Brasil. E, falando um pouco disso, né, quando a gente olha, tem esse pré-print muito interessante também, mostrando justamente em relação à variante P1, propriamente dito, né, o soro convalescente, uma redução de 6,5%, em relação aos soros de pacientes vacinados, uma redução de 2,8% e 2,2%, né? Esse 2,8, 2,2 para pacientes vacinados é menor do que o 6,5 para a variante sul-africana. É importante lembrar isso. Só que a metodologia de avaliar anticorpos neutralizantes, cada laboratório tem a sua, é muito difícil esse tipo de comparação. Esse dado é mais interessante porque mostra o dado comparativo entre as diferentes vacinas e plasma convalescente. Então, você tem, por exemplo, aqui, plasma convalescente, você tem um perfil... esse dado é muito interessante, plasma convalescente. A cepa sul-africana, na mesma metodologia, no mesmo ensaio de anticorpo neutralizante, tem uma redução de 13,3 em termos de título, enquanto a cepa britânica e a P1 são bastante similares. Eu acho que é interessante, né?
apesar de ter mutações similares à cepa à variante sul-africana, nesse estudo, por exemplo, ele tem uma mesma decréscimo de títulos neutralizantes que a cepa do Reino Unido. Aqui, em relação a pacientes, né, que adquiriram, que tiveram a doença pela cepa B17, mostrando que a variante sul-africana tem uma queda muito maior de títulos do que a variante contra o próprio paciente que tem B117 e contra a P1, que é bastante similar. Em relação a quem tomou vacina, mesma história. A cepa sul-africana, a redução é muito maior, quem tomou Pfizer, quem tomou AstraZeneca. A variante brasileira, a P1, se comporta muito similar à B1.7. Aqui também a B1.7. Aqui nesse estudo, basicamente, apesar dessa queda de anticorpos neutralizantes, todos os pacientes testados tinham anticorpo neutralizante suficiente para neutralizar essas variantes, né? Então, in vitro, ainda a gente tinha uma função importante de anticorpo neutralizante. A gente não tem dado da Coronavac. A gente não tem dado consistente da Coronavac em termos de anticorpos neutralizantes. A gente tem dado da Pfizer, tem dado da AstraZeneca comparativamente de plasma convalescente, mas não temos nenhum dado da Coronavac em termos de anticorpo neutralizante e P1. Então, o que fica de anticorpos neutralizantes qual é o ponto de corte que está associado à proteção? Existem diferentes ensaios, você não consegue padronizar esses ensaios de anticorpos neutralizantes, você não consegue traduzir um nível de anticorpo neutralizante que seja traduzido para a prática clínica em perda, por exemplo, de eficácia de uma vacina ou não. Então, é importante fazer ensaios clínicos. Eu estou conduzindo um ensaio clínico que chama Vebra-Covid, é um ensaio que avalia a efetividade da vacina no Brasil para a Covid-19. É um desenho de teste negativo, é um caso controle com desenho de teste negativo para avaliar no mundo real, no contexto da P1, a efetividade das vacinas que nós temos. Da AstraZeneca, a gente tem ensaios no Reino Unido para B117, a gente tem anticorpos neutralizantes comparativamente, mas a gente não tem um dado específico da AstraZeneca para P1 em termos de efetividade. Para a Coronavac, pior ainda, a gente não tem direito dados de anticorpos neutralizantes, a gente também não tem dado de efetividade. Então, um primeiro objetivo é estimar a efetividade da Coronavac em trabalhadores de saúde de Manaus. Está bem montado esse estudo. A gente provavelmente vai ter, esse talvez seja resultados mais rápidos, mas esse também talvez saia ao mesmo tempo, que é estimar a efetividade tanto da Coronavac como da AstraZeneca em população idosa e população geral do estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Então, a gente vai usar fazer um pareamento pela endereço para parear por como é um desenho de teste negativo. Então, a gente tem que garantir que tanto casos como controle têm acesso ao teste. Então, a gente vai parear por bairro, vai parear por idade, né? Que a gente viu que existe diferenças importantes no acesso à testagem, e vai parear por mais ou menos 3 dias do RT-PCR, que também indica, no momento de crise, se tem oferta adequada ou não. E a análise primária é se realmente é o mesmo desenho do estudo da Coronavac, se ela protege 14 dias pós-infecção de doença, né, pessoas sintomáticas, só que a gente vai ter uma análise interina aqui, se uma dose já protege contra doença, adoecimento por Covid-19. Esse dado aqui, a gente está muito próximo de atingir o tamanho da amostra, talvez na semana que vem, para rodar análise em trabalhadores de saúde de Manaus. Os dados de idosos em São Paulo, também semana que vem a gente vai ter dados consistentes. Então, era isso que eu queria apresentar. Desculpa se eu me alonguei um pouco na apresentação, e eu deixo meu contato. Lógico que esse trabalho envolve muitas pessoas, muitos grupos de pesquisa que estão envolvidos, muito apoio, principalmente. Queria deixar meu agradecimento à Fundação de Vigilância e Saúde do Estado de Manaus. Queria também deixar meu agradecimento à Secretaria Municipal de Saúde do de Manaus,
e também a Secretaria Estadual de São Paulo e a Secretaria Municipal de São Paulo, que está com a gente nessa parceria para esse estudo. Ok, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Júlio e a Esther, e temos várias perguntas, começando aqui para a Esther. Houve uma dúvida em relação a RT-PCR, Esther, se, dependendo do tipo de teste usado para RT-PCR, se diminui a sensibilidade ou se não pode detectar, não consegue detectar as variantes. Então, essa é a primeira pergunta, Esther. Então, os kits comerciais, eles detectam as 3 variantes. O que acontece com a B17, que um dos kits um dos genes dos kits não detecta a variante B17. Então, tem que ficar até claro de você identificar, porque ele é positivo em 2 genes e negativo do outro, e com isso você sabe que provavelmente é uma B17, que depois vocês podem sequenciar para definir isso. Mas até agora os kits todos pegam. Eu vi uma notícia na França que tinha uma nova linhagem que não pegava. Eu achei meio esquisito não pegar, porque todos os testes são feitos para 3 alvos. É difícil você perder de uma vez só os 3 ao mesmo tempo, mas foi o que saiu no jornal, é do Instituto Pasteur, mas eu não vi a sequência, não sei como que foi. Eu só quero fazer uma coisa que, assim, talvez não tenha chamado a atenção do Júlio em relação estudos de P1, é que o grupo da Unicamp fez alguns estudos de neutralização com a P1, tá um pré-print que está submetido para o Lancet, e acho que está em revisão numa das revistas do Lancet, de coautora, para ajudar a arranjar as amostras, mas o que foi visto foi assim, que tem para soro de convalescente da infecção, tem uma queda assim de nível de neutralização, e com a vacina, o ensaio, como eles fizeram, já mostra para a própria linhagem original tem uma queda, mas o resultado da vacina não dá para você ver com tanta diferença. Mas o que eu acho que é importante, também eu concordo com o Júlio, o mais importante para a vacina é a gente caminhar os estudos clínicos, porque a gente não sabe o endpoint. Mesmo para quem leu o paper original da Coronavac da fase 2, já mostra que tinha a resposta de anticorpo neutralizante já era mais baixa que as outras vacinas. Então, eu acho que o que fez ela funcionar talvez tenha muito menos importância a medida de anticorpo neutralizante para você indicar qual vai ser o impacto das variantes atuais. Então, assim, a gente está realmente querendo ver esses dados, Júlio. Eu já falei para ele várias vezes, eu quero saber, e também os outros que estão tentando fazer esses estudos, muito importante, a gente tem que correr com isso. E aí que eu também vi uma coisa, por que demora tantos estudos com a Coronavac? Bom, com o nível de apoio em pesquisas, a gente vai receber esse mesmo dinheiro que os americanos receberam para fazer estudos, então, os estudos saem rapidinho, mas aqui você, assim, não tem freelance, como a gente fala, não tem mágica, então isso realmente faz toda a diferença para você ter respostas rápidas. Acho que era isso. Bom, uma outra pergunta, a Esther já respondeu parcialmente, em relação a soro de convalescentes, se funcionaria para as variantes. Essa foi uma das perguntas também, que aí os dois podem responder. Eu sei da África do Sul, que eles viram que o plasma que tinha antes não servia, e eles voltaram a coletar amostras recentes para refazer o estoque, porque o soro de convalescente anterior não mostrava nenhuma atividade nas cepas novas da África do Sul. Agora, quanto é efetiva, isso aí também não segui tanto, se já saiu mais coisa indicando se ainda tem uso soro convalescente. Eu sei que nas fases tardias da doença ele não tem indicação, e estavam estudos nas fases iniciais, que eu também não sei se já saiu o resultado, então eu não segui tão de perto essa, mas seguramente vai ser importante. Quer responder? Quer falar também, Júlio? Não sei, Júlio. Posso sim, eu acho que assim,
Tem grupos no Brasil, tudo depende do critério de inclusão. Se colocou uma janela muito ampla, os estudos demonstram que o soro convalescente não previne evolução com gravidade, principalmente que alguns estudos, a média de início desse soro precisa do RT-PCR positivo, daí os caras iniciam o soro 7, 8 dias, então não vai ter impacto realmente na mortalidade. Isso aconteceu em vários estudos. Tem estudos que demonstram precocemente, realmente pode haver algum tipo de impacto. Então é muito difícil, né, usar como terapia de escolha, porque a gente não sabe inicialmente quais os pacientes com maior risco para a gravidade. Então, como que a gente vai fazer essa escolha nos primeiros 3 dias para decidir por soro convalescente, sabendo que talvez para essa variante sul-africana o nível de anticorpo neutralizante seja menor de pacientes que já adquiriram a doença por outra variante, né? Então, tem muito porém aí, né? Eu acho que é uma terapêutica interessante, precocemente, mas aquele dado que eu mostrei do monoclonal, que foi desenvolvido especificamente para o sítio 484, a gente pode ter dificuldade, né? Se a gente está utilizando um soro convalescente, principalmente na África do Sul, que a gente já tem mais dado, aqui a gente não tem, de pacientes que tiveram infecção por outra variante, está utilizando em um paciente com infecção pela nova variante deles, pode ter problema. Aqui a gente tem que avaliar melhor. Aqui, assim, o que eu mostrei em relação a anticorpos neutralizantes de soro convalescente mostrou uma queda, mas uma queda que não é tão expressiva como na África do Sul. E se essa queda se traduz em perda de potência em tratamento, a gente não sabe, não tem nenhum dado clínico em relação a isso. Júlio, uma outra pergunta que surgiu, assim, na verdade, mais de uma pessoa, descrevendo o caso ou a própria pessoa em relação à reinfecção, então acho importante você comentar a definição da OMS de reinfecção, tá? Porque persistência de RT-PCR positivo não é reinfecção, então, por favor, comente a definição de reinfecção. A definição é clara, assim, né? Você tem que ter um intervalo de 90 dias, você tem que ter sintoma, um período assintomático, sintoma novamente, no intervalo de 90 dias, idealmente ter um RT-PCR positivo, um negativo e novamente um positivo, mas eles também, vamos dizer, aceitam 2 RT-PCR positivos, desde que tenha período assintomático entre esses 90 dias. A definição prática que a gente usa no Ministério também é essa, mas vai ser muito difícil, né, a gente ter esse tipo de definição e ter o RT prévio e posterior para justamente poder sequenciar e comparar. Por exemplo, em Manaus mesmo, eles fizeram esse levantamento com base secundária, né? Sabe quantos pares eles conseguiram encontrar que tinha 90 dias, que tinha definição de 2 RTs mais de 90 dias? 95 só pacientes. Então, ele só tem 95 pacientes para analisar provável reinfecção, porque a chance de notificação é muito baixa. Então, por isso que eu falei, é muito difícil a gente entender qual o impacto da reinfecção em relação às novas variantes, né? Então, isso daí a gente ainda não sabe, a gente não sabe a respeito. Eu vou aqui respondendo, viu, Silvia? Te ajudando aqui. Tem uma pergunta aqui da Roberta que eu acho bem legal, viu? Que ela pergunta assim, que a recomendação é 10 dias de isolamento, né? Para casos leves e 20 dias para casos moderados e graves, sem necessidade de PCR, né? Se realmente se provar que essa nova variante tem uma carga viral maior com os estudos, será que isso impacta no tempo de isolamento? A gente não tem esse dado, né? Será que o paciente com nova variante elimina por mais tempo? A gente sabe que a nova variante é mais transmissível. Até que ponto isso impacta, por exemplo, em maior tempo de um paciente que tem a doença, está transmitindo a doença, e até que ponto isso impacta na mudança de recomendação? A gente tem que validar isso. Acho que a gente precisa fazer estudos que mostrem
que realmente o paciente transmite mais, que realmente tem maior carga viral, né? Já voltou, Silvia? Eu fui respondendo uma pergunta aqui, tá? Acho que não. Vou tentando aqui também. Deixa eu tentar. Eu te ajudo Eu acho aqui, que tinha Júlio. uma também sobre o que fazer ou quando você tem um paciente que foi vacinado e você detecta o caso. O que eu entendo é que o Butantan está fazendo estudos pós-vacinais e o contato são eles, acho que eles estão organizando os dados de qualquer problema que tenha com a vacina agora nessa fase pós-introdução em larga escala da vacina. Eu vi uma pergunta. Olha outra pergunta interessante da Roberta aqui, ó, que sobre queda de anticorpos neutralizantes para a nova variante. Tive um caso que sequenciamos e era P1, e a pessoa tinha as 2 doses completas da vacina Pfizer, sendo que a última dose em outubro e a doença forma leve agora em fevereiro, né? Então, assim, eu acho que, como foi definido, né, vai ter que verificar se é reinfecção mesmo, então, mas é muito interessante. Um dado que eu acho importante ressaltar aqui, viu, Esther, inclusive com esse comentário, que você pode, a vacina não é 100%, né, em prevenir infecção, e também não deve ser 100% em prevenir formas graves. Deve ser uma eficácia que vai aumentando em termos de formas leves, de pacientes graves, eventualmente óbito. Então, você pode sim ter alguns casos que tomou duas doses completas da vacina e, mesmo assim, evoluir com gravidade, inclusive com óbito. Que a gente tem que entender realmente qual é esse range de eficácia, se for ensaio clínico, ou de efetividade, se for na vida prática, nesse tipo de estudo que a gente utiliza esses dados secundários. Então, assim, você ter tomado 2 doses, assim, não garante 100% de proteção. E a gente tem que entender isso no contexto da nova variante. O que eu penso muito é o seguinte: o que torna uma vacina ineficaz? Qual é o ponto de corte, né? Isso é um ponto de corte que que o FDA determinou, não foi nem a gente, né? A gente segue o FDA, que seria os 50%. Anteriormente, para as outras vacinas, era 70%. Então, a gente tem que fazer estudos, e se tiver uma vacina que tem uma perda importante de efetividade ou eficácia abaixo de 50%, a gente tem que adaptar essa vacina para que a gente recupere essa efetividade e eficácia da vacina, mas mesmo assim ela ainda vai estar protegendo 40% da população. É melhor que, vamos dizer, o tratamento precoce que previne 0%, né, de adoecimento para gravidade. Então, mesmo com eficácia abaixo de 50%, ela é mais útil, por exemplo, que o tratamento precoce. Eu sei que nosso público é qualificado, mas é bom a gente passar essa informação, porque as pessoas, infelizmente, comparam isso, uma vacina que tem uma eficácia de 50%, com o tratamento precoce. Então, é bom a gente repetir isso para que o nosso público replique isso também para a população de forma geral. Eu acho que a gente tem que casos vão acontecer, porque os estudos foram feitos com 13 mil pessoas, 6 mil receberam vacina, então não se detecta nenhuma mortalidade, mas é óbvio que na hora que você vacinar milhões de pessoas, esses casos vão aparecer, a frequência é mais baixa do que você detectou no seu estudo clínico, e pode ser um pouco mais alto por causa dessa nova variante. Então, estudos como o Júlio vão exatamente definir qual é a eficácia, a efetividade, desculpa, da vacina, que é o importante. É lógico que vão acontecer casos, existe, que eu saiba, você tem que informar o Butantan, ou a ideia é que eles recebam essa informação, mas vai acontecer casos graves, porque agora está aumentando muito, e também provavelmente teve uma pequena perda dessa. Bom, precisamos torcer para ser pequena, mas eu estou torcendo aí para sair o dado. A gente só tem que acreditar bem no dado, só para ser. Não tem que ficar discutindo, a gente vai ter que esperar mais algumas semanas e começar a olhar e saber quanto que é isso, né? Quanto efetiva é a vacina. Perfeito. Silvinha, eu acho que já estamos no prazo aí, né? 9h30, 20.
O Carlos tem várias tá aí perguntas. também, não sei se ele quer encerrar. Eu só queria dizer um oi, na realidade, para todos. Desculpem, eu estou um pouco ruim aqui, mas foi ótima, excelente a fala de vocês dois. Quero agradecer em nome da SPI, certo? E muito interessante como elas foram complementares, né? Parece até que vocês, na realidade, fizeram um combinado. A gente combinou, cara. Eu e a Esté conversando. Combinou de fato, mas ficaram muito bacanas. E a gente agradece muito, Esther, agradece muito o Júlio. São pessoas que têm uma ação de vanguarda nessa pandemia, né, na pesquisa e na resposta. Então, é muito feliz para a gente da SPI ter vocês aqui hoje à noite. Tem várias perguntas ainda, eu vou encaminhar, tá, Esther e Júlio, para vocês, tá bom? Várias perguntas e gostaria de agradecer muitíssimo, e foi excelente. Boa noite, gente, a todos. Obrigada. Tchau, tchau.